Você está ouvindo Dois Nerds e uma Bíblia, seu podcast de teologia e cultura pop. Sejam muito bem-vindos, meus amigos e minhas amigas, a mais um Dois Nerds e uma Bíblia, o seu podcast de teologia e cultura pop. Eu sou o Beto, seu host de plantão favorito, estou aqui com meu amiguinho e eu estou feliz porque eu posso gritar no meu microfone hoje, amiguinho. Amiguinho, nada contra gravar com você presencialmente, mas eu não posso gritar naquela salinha. E aquela salinha ecoa demais, a gente precisa achar outro lugar pra gravar. Bom dia. Bom dia. E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Dois Nerds, uma Bíblia, seu podcast semanal de teologia e nerdice. E se você conhece já o nosso trabalho, já vai curtindo, comentando, compartilhando. Se você ainda não conhece, espero que ouça, aproveite, desfrute desse conteúdo nosso aqui, dessas divagações aleatórias e em muitos momentos sem pauta desses dois nerds. E se gostar, comenta, curte, compartilha também, ajuda a gente a tornar Dois Nerds conhecidos. E talvez em algum momento termos uma salinha mais adaptada e exclusiva dos Dois Nerds para gravarmos. Vai que chegamos um dia nesse nível. Chegaremos. É isso, meu povo, 2024 se finda. E como já é uma tradição aqui do cast, vocês gostando ou não disso, a gente termina o ano relembrando, fazendo aí um melhores do ano, né? Aquelas coisas que nós consumimos, dos objetos e mídias que mais falaram com a gente de alguma forma. Mas, diferente dos outros anos, dessa vez a gente vai fazer um pouco mais sucinto, né, amiguinho? Um pouco mais pocket, falar rapidamente algumas coisinhas aí que mexeram com a gente, que a gente acha que valham a pena. Meu amiguinho, você quer começar? Ou quer que eu comece? Pode começar. Eu vou começar com os animes. Foi um ano muito bom pros animes, meu amiguinho. Tivemos muitos animes bons. E muitos animes que a gente ainda não veio a falar aqui no cast. Eu preciso até só verificar qual dos dois. Mas eu vou de Dungeon Meshi, sabe? Dungeon Meshi foi um anime que eu assisti esse ano. Ele tá disponível na Netflix, se você quiser assistir. E ele me pegou muito de jeito. Tem o Sousou no Frieren, que eu assisti também no começo desse ano. Que se tornou um dos meus animes favoritos da vida. É um anime que tá nas métricas superando até mesmo Fullmetal Alchemist, o Sousou no Frieren. E ele é espetacular. Mas, para mim, simplesmente porque eu quero, eu vou colocar aqui Dungeon Meshi como meu anime do ano. Ele começou a ser lançado lá no comecinho do ano, na primeira temporada do ano. E o Sousou eu acho que começou em 2023. Então é isso. O Sousou começou em 2023, na última temporada de 2023. Eu vou de Dungeon Meshi. É um anime espetacular, que conta a história de uma party que entra numa dungeon, mas por causa de XYZ motivos, eles decidem comer os monstros que eles enfrentam na dungeon. Eles não têm tempo de preparar suprimentos pra ir, comida e coisas assim. O máximo que eles têm é uns temperinhos. E aí eles decidem comer. Então por isso que é Dungeon Meshi. Meshi é alimento, é refeição de dungeon. É um anime extremamente engraçado, é um anime extremamente profundo. Traz uma biologia de dungeon muito inteligente, um ecossistema, uma construção de muito inteligente. E apesar dele parecer bobo, nessa premissa, ele surpreende, ele tem uma história profunda nos seus personagens, na sua construção de mundo, tem muitos mistérios a serem desenvolvidos. E assim, foi um anime que eu me viciei, eu consumi ele de forma compulsiva. Eu acho que a última vez que eu tinha assistido um anime que eu peguei ele já tinha uma série de episódios lançados. Então a última vez que eu tinha assistido tanto episódio seguido assim foi com o Osama Ranking. Então é nesse nível de construção de mundo de anime bom. Eu recomendo para todo mundo Dungeon Meshi. Fica junto com o Sousou no Frieren como meu anime do ano.
Eu, particularmente, não acompanhei nenhum anime esse ano, meu amiguinho, não deu pra acompanhar nada de anime. Foi uma tristeza em animes. No entanto, eu tive, em especial nesse segundo semestre, eu tive um envolvimento mais intenso com um tipo de gênero que eu nunca achei que eu teria interesse na minha vida. Dorama. Eu não cheguei nessa decadência ainda. Mas que são True Crimes. True Crimes, eu me sinto até um tiozão. Eu sempre achei que True Crimes era muita coisa de tiozão. Enfim, essas visões meio conspiracionistas e tentar entender as lógicas dos crimes. Enfim, sempre achei coisa de tiozão, mas acho que eu tô virando tiozão mesmo, então não teve como fugir de True Crimes. Em especial, esse ano de 24, os que me chamaram a atenção, né? Então tem a famosa série que fez um sucesso na Netflix, Monstros, né? Os Irmãos Menendez. Fez um sucesso estrondoso da Netflix. E lógico que o algoritmo aí vai nos conduzindo no processo. Então ao assistir os Irmãos Menendez, começou a surgir na minha Netflix. Eu nem sabia que tinha tanta série assim de True Crime na Netflix. E de repente brotou um universo que eu nem sabia que existia ali no meu algoritmo. Começou a vir um monte de indicação. Inclusive daí tem a série da ficção e aí já sai a série documental, né, que é o Monstros dos Irmãos Menendez, é a série ficcional. Aí já sai um documentário em cima e aí isso foi se replicando. Então tem documentário, por exemplo, ali do caso do John Depp e da esposa lá que teve esse ano. Tem um documentário disso já na Netflix. Tem documentário de outros crimes, de psicopatia ali na Netflix. Um povo louco que matou pai, que matou mãe, que matou esposa. É um universo e tá lá no meu algoritmo. Já salvei muitos familiares que eu quero ver em algum momento. Mas os Monstros Irmãos Menendez foi algo que me pegou. Mas o que me fez, essa sensação que você teve com esses animes aí que você citou, eu tive não com uma série, mas com um podcast antigo, que é o caso Já Evandro, até sei. que é o caso Evandro. E fazia tempo que eu não ficava vidrado num podcast de True Crime. Eu só não fico mais vidrado esse segundo semestre, que nossa vida de professor não deixa. E aí eu tive que parar de ouvir alguns, justamente por causa do final do semestre, mas pretendo, agora que estamos chegando no período de recesso, começar de novo, recomeçar. Tô no finalzinho já nos últimos episódios. Mas o que me chamou a atenção dos True Crimes é justamente a expectativa de o que aconteceu, né? Os True Crimes, eles têm aquilo que a gente gosta em séries ou em bons livros. Eles têm bons cliffhangers que nos forçam a voltar e ver o que aconteceu. Então, o caso Evandro, para quem não conhece, eu acho difícil, né? Alguém não conhecer, tem a série na Globoplay também, tem o livro agora sobre o caso, e tem o podcast, relata o caso de um possível ritual de magia negra que aconteceu em 92, em Guaratuba, aqui no Paraná. Foram acusados as supostas bruxas, e o autor do podcast, elas estavam presas na época que o podcast foi feito, e o autor do podcast inicia só está fazendo um relato. A proposta do podcast é relatar o caso, mas em um dado momento ele tem acesso a algumas evidências que ninguém teve acesso no caso até aquele momento, e aí ele muda de percepção posteriormente sobre o que aconteceu no caso. E isso é mais revolucionário, porque o trabalho do caso Evandro resultou numa mudança, inclusive, de situação jurídica dessas pessoas envolvidas no caso. Esse é o nível do podcast. Então não é um podcast simplesmente... esse é o tipo de podcast, amigo, que não dá pra ser aleatório e sem pauta. O cara teve que gastar muito dinheiro e fazer muita pesquisa. É muito investigativo, Exato. né? É um rolê muito diferente. Então não dá pra ele vir aqui na louca, assim, eu vou gravar aqui e só dar minha opinião. Não é só a opinião dele que tá ali. Há todo um processo, um trabalho, ele consultou perito e tal. Então assim, pra mim, foi isso que tomou meu segundo semestre, assim, se eu tivesse que escolher uma mídia que me chamou a atenção e que me surpreendeu. Seriam os True Crimes
E aí eu colocaria aqui os Irmãos Menendez, né? Que é uma série fascinante. Quem não assistiu, deixa eu falar menos dos Irmãos Menendez aqui. Quem não assistiu Monstros e tem estômago forte, tem que ter estômago forte. Tem gente que é mais sensível com essas questões. Minha esposa é mais sensível, por exemplo, com essas questões. Ela assiste, mas tem que ser a doses bem homeopáticas. Porque tem que ter um certo estômago ali pra... E não pelas cenas grotescas, não chega a ter cena grotesca, mas é pela carga da história. A história é pesada. Pensar na veracidade da podridão humana. Exatamente. Né? Então é pesado. Quem é mais sensível com isso, então talvez tenha mais dificuldade. Mas é uma série muito boa e que dá pra maratonar. Vale a pena, e pra quem gosta de séries de True Crime, é uma série que vale a pena. Muito bom. Eu vou agora, meu amigo, pra filme. Eu vou só citar, não vou nem falar muito sobre ele. Mas assim, Alien Romulus fechou meu ano, tá ligado? Alien Romulus. Eu já falei aqui, devo ter falado, eu sou apaixonado pela franquia Alien. Alien, o Oitavo Passageiro, é o filme perfeito. Em seu roteiro, storytelling, produção, pra época. Aliens e Alien 3 são bons filmes, e depois a franquia deu uma... complicado, como que a gente faz agora? Alien Romulus acerta o ponto. Ele traz o sentimento do filme antigo, ele traz inovação pra franquia. Então, cara, gostei demais de Alien Romulus. Porque pra mim, assim, eu não sou muito do terror, mas o Alien é um terror que eu consigo assistir, sabe? Ele faz sentido pra mim, assim, cara, Alien Romulus eu gostei bastante. Teve muito filme bom que eu assisti esse ano, mas assim, um filme que eu, felizão, assim, em Beto de 8 anos revendo cinema. Alien Romulus. Isso que eu assisti o Deadpool 3 e tudo mais, ele é legalzinho, mas pra mim, fica nesse. É só legalzinho. Eu não assisti também, mas não me... Não achei que é tudo isso que o pessoal falou, não. Achei que é um entretenimento. Não veria de novo. Não gastaria o meu tempo vendo de novo. Foi bom eu não ter ido no cinema. Assistir só no streaming, foi bom eu não ter ido no cinema. Foi exatamente a mesma coisa. É um filme que você assiste e você até esquece. Eu já esqueci tudo que aconteceu. Não marcou. Agora, Alien tem uma franquia que eu nunca vi uma coisinha sequer, nenhum vestígio. Acho que o máximo que eu vi de Alien foi você falando. Vamos mudar isso. Vamos maratonar. Pois é, nunca fui atrás da franquia. Vamos lá. Outra coisa que eu consumi esse ano, e que inclusive virou série na Netflix, tá na minha lista para as férias, é uma adaptação sobre essa obra. É 100 Anos de Solidão, obra de Gabriel Garcia Marques. Ela tá na minha estante há muito tempo, muitos anos já, eu tenho ela na minha prateleira. E começava a ler, não dava conta, não por ser ruim, não dava conta porque tem momentos da vida que a gente não consegue dar conta das leituras que a gente inicia, né? E por mais que seja boa. E é o tipo de livro que se você fica um tempo sem ler, você perde o fio da meada. Então quando volta, você tem que recomeçar. Também tem esse tipo de livro, que você não pode simplesmente, parei no meio dele, mas eu lembro de tudo que aconteceu em detalhes. 100 Anos de Solidão não é assim, pelo menos pra mim não foi assim. Mas essa obra, ela é de ficção. O pessoal geralmente pensa que literatura latino-americana não ou é muito real, dramática, enfim. Na verdade, Gabriel Garcia Marques é um autor de ficção realista, que a gente chama. O que é uma ficção realista? Não é uma fantasia. Também não é futurístico como uma ficção científica. Na verdade, é uma narrativa que se passa... Ele é um low fantasy, né? Isso, então ele tá no mundo real, é uma família, é uma casa, é uma cidade, mas acontecem coisas que não são desse mundo, né? Então as pessoas vivem tempo demais, por exemplo. Tem gente que vive 140 anos no livro. Então, quem vive 140 anos no nosso mundo hoje? É ficcional isso. Tem eventos naturais que tem uma proporção diferente nesse universo, né? Então tem chuva que dura 4 anos. São essas coisinhas assim peculiares. Tem uma menina que é levada para o céu, né? Sofre uma ascensão.
tudo isso não são coisas concretas, não são coisas comuns, não são coisas ordinárias, não são coisas perceptíveis no nosso mundo pelos nossos sentidos. Isso a gente chama de ficção mais realista. Então tem eventos ficcionais, mas a base histórica é muito realista. Ela é no nosso mundo. A gente pode dizer que Macondo, que é a cidadezinha que está sendo relatada ali no 100 Anos de Solidão, que Macondo é uma cidadezinha aqui do nosso Caribe, onde ela está localizada. A gente poderia visitar Macondo. É viável. Mas nem tudo que é relatado em Macondo é real. O 100 Anos de Solidão é uma obra fantástica. Conta aí a história da família Buendia, os fundadores dessa cidade de Macondo. E a obra se chama 100 Anos de Solidão porque eles vão relatar 100 anos da história dos Buendia. São 100 anos de história e são 100 anos mostrando... Tudo isso está no nome que é sugestivo, não é spoiler. São 100 anos mostrando personagens desta família, 8 gerações... 7 a 8 gerações agora? 7. 7 gerações dessa família vivendo a solidão. Por mais que eles se casem, por mais que eles estejam juntos na mesma casa, há um espírito de solidão pairando sobre todos eles. Por mais que eles alcancem um aparente sucesso, por mais que eles desfrutem dos prazeres da vida, eles permanecem sós. O sentimento, a conclusão que eles chegam sempre é de solidão. E isso vai se perpetuando de geração em geração até o fim da história, né? Nossa, mas que trágico. Gente, o Gabriel, ele é tão envolvente na narrativa dele. Os cliffhangers que nós falamos aqui são tão fortes que é difícil você não dar sequência. Você quer saber o que vai acontecer com o personagem que você está lendo naquele momento. Você quer saber qual vai ser o desenlace. Então, é o tipo de obra que não se iluda com a minha... Talvez aqui a minha narrativa do qual é a base principal da trama. Porque ela... Acreditem, a forma como o Gabriel conduz faz a gente ficar ali direto. A obra foi adaptada... Ele transforma o ordinário em algo cativante. Exatamente. É um autor de crônicas, né? Então ele tem a habilidade de escrever coisas reais de tal forma que a gente não queira parar de ler. E fica aí, eu não vi ainda a série da Netflix, mas a Netflix adaptou. Né? Então agora nós temos também 100 Anos de Solidão na Netflix. Não sei se tá bom ou não. Só ver na minha lista para ver nas séries. Mas também pode ser um caminho, talvez, para quem quiser iniciar. De novo, não sei se é bom ou não, mas talvez seja um caminho para iniciar dentro desse universo. Me empresta esse trem ano que vem. Oi? Me empresta esse trem ano que vem. Empresto. Já que você falou de livro, eu vou jogar 2 aqui. 2. Comecei meu ano lendo Perdoar, do Timothy Keller. Foi meu ano do Keller. Li bastante coisa do Keller esse ano. Comecei com esse e tô até agora processando, tá ligado? Passei o ano inteiro tentando perdoar como o livro propõe e até agora não consegui. Não sou um cristão verdadeiro, assim, não do nível dele. Maravilhoso que, cara, o Keller era isso. Ele vai falar sobre pregação, você percebe que você não sabe pregar de verdade. Ele vai falar sobre perdoar, você percebe que você não perdoa de verdade. Ele vai falar sobre oração, você percebe que você não sabe orar. É incrível, assim, então... Comecei o ano com esse livro, recomendo demais pra todo mundo, porque realmente eu acho que a gente leva o perdão muito levianamente. O nosso ato de perdoar os próximos, e às vezes a gente não entende o perdão de Deus também. Então, eu recomendo, né, foi tipo, li muitos livros teológicos bons, mas eu vou mandar o perdoar como, cara, essencial na vida de um cristão, tá ligado? Pode curar muito relacionamento esse livro. Mas de fantasia, de ficção, amiguinho, eu tô terminando O Caminho dos Reis, que é aquele talagão de 1.200 páginas do Brandon Sanderson, que eu recomendo pra todo mundo. Mas como eu ainda tô terminando, eu não vou pôr ele na lista. Eu vou colocar A Guerra da Papoula, da Kang, eu acho que é o nome da menina, que é assim, me pegou de forma espetacular. Ele é uma... Kaung. R.F. Kaung, o nome da menina, é uma chinesa. E o livro, ele é uma fantasia que traz a mitologia chinesa. E eu li uma frase, assim, que me convenceu a ir atrás do livro, assim. Guerra da Papoula é para a mitologia chinesa o que Senhor dos Anéis é para a mitologia da Inglaterra. Que assim, isso? Sabe? Né, que foi uma ideia do Tolkien de trazer essa mitologia que não existia da Inglaterra, né? Muito bom. Tá. Cara, é muito louco, velho. É muito louco.
Tem ali, é muito ficcional, então tem o... Eu nem lembro mais. Tem, sei lá, a Federação, o Império, whatever. E aí tem os rivais, que é meio como se fossem os japoneses, extremamente brutos, radicais, e eles entram em guerra, e tem cenas assim que... A descrição da cena tá na minha cabeça, tá ligado? Morte, carnificina, genocídio, coisas assim fortes, pesadas, tortura. E aí tem a parte da mitologia, né? Que existe o xamanismo, para entrar em contato com o panteão de deuses. Mas para isso, eles precisam usar papolas, eles precisam estar entorpecidos em drogas. Então assim, tem sobre vício, sobre podridão da humanidade. Cara, é um livro espetacular. Eu quero ler os outros 2 livros da franquia no ano que vem, ou nos próximos 2 anos. Eu evito ler 2 livros da mesma franquia no mesmo ano. Mas assim, me pegou de tal forma. A menina ganhou prêmios de escrita. Tem um outro livro dela chamado Babel, e ganhou o prêmio de literatura esse ano. Ela é boa, né? Fez doutorado em literatura em Harvard, alguma coisa assim. A menina é boa, o livro é interessante. E assim, é uma história bem diferente das outras que eu já li. Vale a pena. Não duvido que terá adaptação em algum momento. Deve ter sim. Você falou 2 livros, eu esqueci de um, então eu vou emendar também 2 livros. Manda. Um que eu li final do ano passado, início desse ano, né? Eu terminei no início desse ano, foi A Roda do Tempo, que é série na Prime também, né? Roda do Tempo é sensacional. A gente já falou disso aqui, o Beto já tinha. Que é o Olho do Mundo. Isso, o primeiro. No Olho do Mundo. Porque eu não tenho dinheiro pra ler os outros. Eu li A Grande Caçada caro. esse ano. Que eu tenho os e-book, né? Sim. Eu li A Grande Caçada esse ano. Não, cara, é muito caro esses livros. Assim, é sensacional. Eu gosto muito. Eu já gostava da série, né? A premissa da série Roda do Tempo. Eu não lembro se a gente já falou aqui. Eu acho que nós não falamos em cast. Acho Roda do Tempo. Não lembro da gente falar. A gente tem que falar. Estamos em erro. Estamos em erro. Ou se falamos, só jogamos no ar. Eu não me recordo de ter um episódio dedicado à Roda do Tempo. A série. De qualquer forma, eu sou um fã da série A Roda do Tempo. Acho que é uma das grandes produções que a Prime tem investido aí na ficção científica. Eu não sou um grande fã das séries da Prime. Acho que... Ficção científica não, amigo. Perdão, fantasia. Não, deixa de ser também, né? Mas geralmente a Prime, eu não sou tão fã das produções dela, mas porque eu acho que ela tem seus momentos de grandes produções, né? Então, tem o Anéis de Poder, tem quem goste, tem quem odeie, mas é uma grande produção, né? É uma obra que demanda ali um trabalho de produção muito mais intenso. E tem a Roda do Tempo, que eu também acho que é uma série que demanda mais tempo. E aí eu fui atrás do livro, consegui encontrar o livro, consegui pedir, na verdade, né? Encontraram o livro mais em conta, me deram de presente. E muito bem feito o livro, eu gosto. Pô, fantasia é um troço que me pega fácil, né? Mas eu achei uma história muito bem construída. Tem trechos do livro mais cansativos. Acho que na época eu até comentei com o Beto. Tem trechos do livro que são mais cansativos, assim, que você tem que dar um tempo na leitura. Mas Tolkien também é assim. Eu acho que isso faz parte do mundo da fantasia. Você tem esses momentos de respiro que acabam sendo mais enfadonhos à leitura. E eu acho que isso denota um bom trabalho de escrita. Ainda mais em obras mais descritivas. A proposta da franquia Roda do Tempo é ser mais extensa mesmo, né? Então, mas eu gostei muito, quis sinalizar aqui como um livro do ano. E estou em busca, periodicamente procuro na Amazon. Eu gosto de ler fantasia na versão física, então tá difícil, porque a versão física está inacessível financeiramente até o momento. São livros caros. Realmente, amiguinho, acho que não. Não temos cash, né? Acho que não. Rapaz. Eu achei que tinha. Estamos em falta, mas vai ser a terceira. E a gente fica, nossa, tem pauta pra amanhã? Tem. Mas sairá a terceira temporada em 2025, tá pra sair aí no primeiro semestre já, pelo que eu vi o trailer. Já tá pra sair aí a próxima temporada. Meu amiguinho, me permita já emendar a minha próxima? Vai. É uma produção que eu consumo ela desde antes, mas esse ano eu comecei a consumir o quadrinho dela também. E eu achei excepcional. Eu não vou falar de filme, meu amiguinho, eu não falei nenhum filme, porque eu não achei que nenhum filme esse ano me chamou tanta atenção, sendo bem sincero. Perfeito. Não, nada me atraiu muito. Agora, esse quadrinho é a série Invencível, a animação também da Prime, é uma outra produção excepcional da Prime.
Invencível. E veja, as produções excepcionais da Prime, como elas são espaçadas. É uma eternidade pra sair uma temporada nova. É triste. Mas é por isso que é bom, né? Exato. Você tem tempo de produção. O Invencível, que é do Robert Kirkman, mesmo autor de Walking Dead. E meu amiguinho, que obra. Não lembro se você já tinha visto a animação ou não. Eu assisti a primeira temporada. Legal. E tá na minha lista pra continuar. Invencível é incrível. E como eu gosto muito de Invencível e vejo que o Prime demora pra lançar as próximas temporadas, eu fui ler os quadrinhos do Invencível. E que história demais. Assim, eu não terminei ainda, mas eu comecei esse ano, então vamos dizer que é uma leitura. E eu já passei da metade da leitura dos quadrinhos. Então dá pra dizer que é uma leitura de 2024, praticamente. Que obra espetacular. Que traços, que narrativa, que universo que foi criado ali. É um universo, porque existem muitas histórias conectadas, tem outros quadrinhos que vão se conectando à história do Invencível. Pra quem não viu Invencível, é a história de super-heróis. É um jovem, um adolescente ali que vira super-herói. Acho que é um jovem, não chega a ser adolescente. É um jovem que vira super-herói. É um universo onde super-heróis existem. E ele começa a desenvolver seus poderes. Ele tem uma história de origem familiar que vai interferir nisso. Ele não é bem um 100% humano. Ele tem ali um DNA alien junto com ele. E ele vai se chamar Invencível. E a história caminha falando um pouco dele como herói, mas não é aqui que ganha os pontos Invencível. O mais legal é justamente o desenvolvimento do Mark Grayson, que é o personagem ali. É ele se desenvolvendo como pessoa, como personagem, os sonhos, os ideais, os relacionamentos que ele tenta desenvolver, como conciliar a vida de um jovem que sonha em ter uma profissão, em estudar, em casar, em ter filhos e ao mesmo tempo ser o maior super-herói da Terra, o mais poderoso. Cara, é aqui que Invencível ganha, porque senão seria mais uma história de super-heróis, se fosse focado só no jovem super-herói. Não acho que é aqui a cereja do bolo da série, mas tá no Mark. E ver o desenvolvimento dele, eu já estou, como eu falei, já passei da metade, então ele já tá mais maduro onde eu estou. Legal. E assim, quando eu olho pros primeiros números, acompanhar o crescimento do Mark foi muito legal. Eu acho que o Robert Kirkman, ele merece uma salva de palmas por isso. Porque quem assiste a série da Walking Dead não entende. Mas o objetivo da HQ Walking Dead é esse também. Não é sobre os zumbis, mas é sobre o desenvolvimento do Rick na situação de um apocalipse zumbi. Então, ele é um cara que sabe explorar o desenvolvimento humano em situações diferentes do nosso mundo natural. Mesma coisa que ele faz com o Invencível. Não é sobre o herói. O herói é um elemento extra, mas é sobre o desenvolvimento do personagem. Então, é muito interessante como ele usa esse universo e essa narrativa externa para desenvolver o personagem dele. Exato. E aí tem a mitologia, lógico. A mitologia, ela é boa da série. Eu gosto da mitologia construída, mas, de novo, desenvolvimento é o foco. Fica aí minha recomendação para quem aí... são 144 números, se eu não me engano, no quadrinho. Não é tão rápido a leitura, porque tem muitas falas. O foco não é lutas. Apesar de ter uma fotografia muito bonita, o foco são diálogos. Então tem muita fala no quadrinho, tem que ter paciência. Eu vou finalizar a minha lista, amiguinho. Aí se você tiver mais coisa pra falar, você fica à vontade. Eu vou finalizar a minha lista e eu vou deixar uma música. Música? Uma música. Opa. Uma música. Tem muita música boa esse ano. Teve CD novo do Linkin Park, teve CD novo do P.O.D., que tá absurdamente bom. Teve CD novo do Snow Patrol e assim, outras coisas do gênero. Mas Hard Fought Hallelujah do Brandon Lake, que ele lançou aí em novembro, me consumiu. Eu ouvi ela no dia de lançamento mais 7 vezes. Naquela semana eu devo ter ouvido umas 15. Em novembro foi a minha música mais ouvida. E ela é uma música muito boa. O Brandon Lake é um autor cristão, né? Gospel, worshipeiro. Essa música tem uma pegada country, então ela não é tão worshipeira quanto outras músicas. Uhum. Hoje ele tá com a Elevation Worship. Ele estava antigamente na Bethel, né? E é uma música que fala sobre entregar a Deus um aleluia lutado. O Heart Fought Hallelujah, um aleluia lutado.
E aí a música fala sobre isso, sobre nem sempre acreditar, nem sempre estar nos melhores momentos, mas entregar pra Deus esse aleluia que batalhou. É um aleluia de testemunha, sabe? Cara, é uma música que me pegou muito, muito boa. E eu finalizo meu rolê do ano com essa música, porque essa música é maravilhosa. Música, interessante. Tava pensando aqui se teve uma música. Bom, eu estou enviesado no momento com músicas, então não vou dizer que foi a melhor de 2024, porque eu tô enviesado ainda. Então acho que eu não vou não vou seguir nessa linha que você foi, não. Eu tô enviesado porque eu acabei de ir no show do Projeto Sola e eu tô com o Projeto Sola na cabeça. Tô muito enviesado, não dá pra ir por essa linha, senão... O CD novo do Sola desse ano está maravilhoso. Não, tá bom, eu também acho que tá bom. Eu só não sei se eu comentaria como os melhores aqui, não sei. Ainda tenho que refletir um pouco sobre. Mas me permite, mas eu abri aqui minhas anotações do que eu li. Foi no início do ano. E é um universo sensacional também, meu amiguinho. Não sei quantos conhecem a parábola do semeador. Não é um universo muito conhecido aí. Pelo menos eu não conhecia até o início do ano. Não é o texto bíblico, gente. Não é o texto bíblico. Embora, evidentemente, está baseado no texto bíblico. Mas é uma distopia. É uma franquia também. Eu acho que já tem o segundo livro. Eu só preciso adquiri-lo. Também é um valor alto. Como toda boa obra, tem seus custos elevados para ser adquirido. E vale a pena. Eu acho que é o tipo de obra que vale a pena você gastar, porque o autor teve trabalho para escrever tudo aquilo ali. Mas a parábola do semeador é uma obra espetacular, uma distopia, é um mundo apocalíptico, o mundo está todo, enfim, fragmentado, a série se passa ali nos Estados Unidos, né? Então é um universo à la The Walking Dead, vamos dizer assim. A diferença é que não tem zumbi. A diferença é que as pessoas são simplesmente, as pessoas são as pessoas de The Walking Dead sem zumbis. Imagine que é assim que funciona a parábola do semeador. Então a gente tem ali os personagens, e eles têm o seu desenvolvimento bastante intenso. Mas são pessoas que têm uma intensidade de desenvolvimento muito grande. Tem coisas grotescas, tem assassinato, tem crianças se tornando assassinas, tem... Meu Deus, tem sangue pra tudo que é lado. Você vê o pior do ser humano. É isso. Se eu tivesse que dizer, você vê o pior do ser humano. Nossa, mas por que ler um troço desse? De novo, por causa do desenvolvimento de personagens. Como os personagens principais vão se desenvolvendo em meio ao caos. Não é sobre zumbis igual The Walking Dead, igual o amiguinho falou aqui. Não é sobre super-heróis igual Invencível. E também não é sobre o mundo sendo destruído. Não é sobre isso. Mas é sobre pessoas. E como pessoas conseguem nos surpreender positivamente em meio ao caos, muitas vezes. Mas também se mostrarem cada vez piores. Então fica aí minha recomendação. É uma distopia bastante interessante e que vale a pena aí para quem tá e não é um livro muito comprido. A forma de leitura também dele é interessante. Ele vem num formato de diários. Então, para quem gosta desse tipo de leitura, no passado a gente comentou aqui sobre Drácula, que também é no formato de diário. Para quem gosta desse tipo de leitura, é esse tipo de leitura numa distopia. Eu não tinha visto ainda distopias nesse teor, escritas como um diário. Muito bom. Então eu achei bem interessante. Porque daí a gente tá sempre, é interessante que nós estamos sempre do ponto de vista da narradora, do diário. Isso também é algo que pesa bastante em alguns momentos. A gente está limitado ao olhar dela e as impressões que ela tem do universo. Uma obra bastante interessante, vale a pena. É isso, meu povo! Um resuminho de algumas coisas. Veja, é tanta coisa que a gente falou aqui, e amiguinho, eu acho que nenhuma desses elementos que a gente comentou aqui a gente trouxe em cast. Não trouxemos. Porque a gente sempre tenta trazer casts que os dois sejam versados, para os dois conversarem sobre o assunto. Eu acho que tirando a roda do tempo, que eu nem lembro mais direito, nenhum dos elementos é de consumo dos dois, então isso que é legal, né?
E vai trazer aí, viu? A gente tem muito tema pro ano que vem, vai dar boa, tem mais um ano inteiro de podcast pra vocês esperando, aguardando. Mas ó, o que eu quero? Eu quero saber de vocês. Eu quero saber quais foram as mídias, os elementos, os rolês que vocês consumiram esse ano, que mais falaram com vocês. Deixa o comentário no Spotify, deixa o comentário no YouTube. Gente, ajuda demais a gente, vocês interagirem lá no YouTube, né? Pra que o algoritmo ajude a gente a espalhar a palavra dos dois nerds. Então eu quero saber de vocês, quais foram as mídias que vocês consumiram que mais, né, impactaram vocês nesse ano. Meu amiguinho, muito obrigado por 2024. Valeu, meu amiguinho, muito bom estar com você, muito bom estar com o pessoal que nos acompanha aqui no Dois Nerds. Esperamos você em 2025. Aproveita aí o período de férias e recesso. E se você quer conhecer um pouco mais dos nossos trabalhos também, tem aí bastante podcast disponível. Tem Comprido, das primeiras versões aí do Dois Nerds. Tem uns mais curtinhos agora, nesse segundo momento que ainda estamos, né, de podcast mais curtinhos. Fique à vontade, consome aí, diga o que você acha daquilo que nós falamos aqui. E é isso, meu amiguinho. Até os próximos casts. Até, um beijo e um queijo.